Então, bora. Hoje foi aprovado, hoje não, já faz bastante tempo que vinha sendo discutido essa questão da escala 6 por 1 e do fim da escala 6 por 1 para o começo da escala 5 por 2. E foi aprovado. Eu confesso que eu não achei que a notícia da mudança de escala no Brasil ela seria tomada nessas proporções, entendeu? Eu imaginei que seria um projeto que levaria anos para ser implementado e que levaria anos para as pessoas começarem a colocar aquilo ali em funcionamento nos seus comércios. Para mim que a escala 6 por 1 ela duraria ainda bastante tempo. E mesmo com a aprovação da escala 5 por 2 eu ainda acreditava que as pessoas passariam bastante tempo trabalhando em uma escala para conseguir fazer a transição. Eu imaginei que esse negócio seria muito mais brusco, mas, cara, eu moro em uma cidade pequena que tem 70 mil habitantes e já saiu no jornal da minha cidade que como os empresários vão lidar com isso daqui, os empresários locais aqui da minha cidade. E eu não imaginava que se tomaria essas proporções tão rápido. E com a chegada dessa escala 5 por 2 eu queria ressaltar algumas coisas. Eu vejo muita gente por aí falando sobre, ou sobre o aumento do desemprego, sobre o repasse dos preços nas coisas que os empresários terão que fazer para sustentar. Cara, mas eu vou lhe falar, o 13º, todas as outras coisas, todo mundo fez isso daí e ninguém morreu. Ninguém, não aconteceu nada de brusco, não aconteceu nada, entendeu? Eu vou falar aqui sobre os pontos positivos e os pontos negativos também, ao meu ver aqui sobre o que está acontecendo com toda essa situação. E eu vejo que o primeiro ponto positivo pode ser, que ainda não está acontecendo. Mas eu vejo que o primeiro ponto positivo seria o que? O aumento da produtividade. Eu não sei se você sabe, o brasileiro ele leva 4 dias para produzir o que um americano leva em um dia. Então, imagina que a gente está perdendo a cada um dia de trabalhar de um americano, a gente leva 4 dias para ter o mesmo resultado, para fazer as mesmas funções, entendeu? Então, cara, porque o americano ele tem um sistema totalmente diferente, ele é quase um acordo com o seu patrão, então ele vai por horas, entendeu? Por horas trabalhadas. Então, ao depender, ele tem muito mais tempo livre muitas das vezes, porque ele trabalha menos horas ao decorrer do dia e ele consegue ganhar mais. Consequentemente, ele consegue ter uma qualidade de vida melhor e consegue ter um aumento na sua produtividade durante o seu trabalho, entendeu? Coisa que aqui o brasileiro não consegue ter muito. E eu vejo esse aumento da produtividade porque quando você descansa mais, você se torna uma pessoa que vai ter uma capacidade de trabalhar mais vezes, entendeu? Eu nunca cheguei a trabalhar na escala 6 por 1, eu sempre trabalhei 7 por 0, entendeu? Mas eu sempre tive bastante tempo livre mesmo trabalhando, eu trabalhava ali quase todo, por mais que eu trabalhasse todos os dias da semana, algumas vezes, entendeu? Nunca o dia era completamente ocupado só com trabalho. Então eu não posso me colocar no lugar dessas outras pessoas que estão aí falando, não, a escala 6 por 1 vai ser, o fim da escala 6 por 1 vai ser ruim, vai aumentar o desemprego. Não, eu acredito que vai ser muito boa porque ela vai aumentar o descanso das pessoas que serão contratadas e com mais tempo livre, elas poderão ter uma maior produtividade durante o seu tempo de trabalho, que elas terão mais foco, entendeu? Porque, cara, esse negócio de trabalhar todas as horas da semana, eu confesso que nunca deu certo. Eu estudo bastante. E eu percebi que as épocas em que eu mais performei quando eu estava estudando era quando eu estudava poucas horas, entendeu? E era coisa assim de 2, 3 horas diárias no máximo, entendeu? Quando eu tentava estudar 6 horas diárias no ensino médio, cara, eu enlouqueci, eu não conseguia aprender nada, mas quando eu comecei a estudar menos horas no dia e ser mais constante ao decorrer daquelas horas, eu consegui ter um melhor aproveitamento. E eu acredito que os funcionários descansando melhor, porque, cara, 6 por 1 é uma doideira, entendeu? Se tu precisar renovar um documento um dia na rua, se tu precisar ir no banco resolver algum BO, alguma coisa assim, entendeu? Alguma coisa, algum problema seu, cara, você tem que tirar um dia de folga e aquilo deixa de ser um dia de folga porque você vai estar resolvendo gargalo, entendeu? Então eu acredito que a escala 5 por 2 ela vai ser muito benéfica e eu estou fazendo esse vídeo agora porque se eu deixar para fazer depois, talvez ele fique desatualizado ou talvez ele não supra a necessidade a real das pessoas que estão querendo ver esse vídeo aqui. Então a escala 5 por 2 eu acredito que ela vai ser benéfica em vários pontos. Claro que vai ter o repasse de preço, claro que vai ter as outras coisas. Mas a primeira coisa que eu falei foi o aumento da produtividade. Mas a segunda coisa que eu falei que será bom para a economia vai ser o aumento do consumo durante as horas de lazer. Que o brasileiro, ele consome muito durante as horas de lazer. Tem muita gente por aí que consegue, com um dia na semana, consegue farrear pelos 7 dias da semana. Compra bebida, vai embalada, compra combo, tem nego que vai pra praia, aí sai pra restaurante com família, não sei o que, aí sai de noite, ainda sai durante a semana, sai no dia que era pra ele estar descansando do trabalho, ele sai e já pega e consome. Imagina com um dia de folga a mais, entendeu? O tanto de coisa que esse indivíduo não pode comprar, o tanto de comércio que ele pode gerar, entendeu? Ele tá ali andando no shopping um sabadão de tarde.
ou de manhã, na folga com a família, entendeu? Tá andando pelo shopping, pay, comprou alguma coisa. Aí, tá, pay, sai, passou por outra loja e comprou alguma coisa. Quando pensa que não, o cara tá trabalhando ali, pay, comprou alguma outra coisa. Aí vai sair pra farrear de noite, vai sair pra um jantar com a sua esposa, vai levar sua família, que não sei o quê. O aumento do consumo, ele vai aumentar, eu acredito que drasticamente, porque se você olhar em volta, quem é novo e trabalha, ele tem o único dia de folga dele, ele aproveita, ele compra bebida, ele sai pra festa, ele compra coisas que não era para comprar também. Cara, com um dia de folga a mais, as pessoas elas terão mais tempo para consumir e, consequentemente, isso vai ser bom para a economia como um todo, porque as pessoas estarão comprando mais coisas, então o dinheiro estará circulando mais. Mas também vem os pontos negativos. Eu acabei de falar dois pontos positivos que eu vejo em toda essa situação, mas eu vou falar sobre os negativos. É inegável que o aumento do desemprego pode aumentar. O brasileiro hoje ele está em uma época onde o desemprego ele atingiu um número mais baixo da história. Então, hoje em dia tem pouca gente desempregada, tem muita gente trabalhando, mas embora não tenha condições dignas, tem muita gente trabalhando e o desemprego ele pode simplesmente voltar a subir. Porque, cara, é só você parar e ter um panorama geral. Quem movimenta o Brasil é o micro e o pequeno empresário, muitas das vezes. E essa galera, eles não têm o pataco para aguentar o rojão, entendeu? E muitas das vezes o cara ele vai ter que passar um produto mais caro, ele vai ter que demitir um funcionário ou outro, entendeu? E não é culpa do cara, simplesmente porque o negócio dele é pequeno e não tem estrutura. Claro que as grandes empresas, as grandes indústrias, elas conseguirão sustentar isso e simplesmente continuarão lucrando. Mas aquele que é um pequeno empresário, cara, ele pode passar dificuldades que ele não vai passar, entendeu? Ele não passaria se a escala fosse a escala anterior. Mas ele pode passar dificuldades, ele pode ter que demitir gente, ele pode ter que dar reajuste de preço. E dentro de todas essas características que eu acabei de falar, aquele pequeno empresário, que é o meu caso, ele pode acabar deixando de existir com o tempo, entendeu? Então, o empreendedorismo ali nas menores escalas, ele é muito afetado quando algo assim muda, entendeu? Com a galera que tem, com as indústrias, com os negócios, cara, eles vão aguentar isso daí e tranquilamente sorrindo e eles não vão ter uma demissão em massa, provavelmente pessoas, eles não vão ter uma diminuição de salário, eles não vão fazer nada assim, mas os pequenos empresários, eles sofrerão. O micro e o pequeno empresário, que é a minha situação, ele vai contratar gente já com mais cautela, ele já vai ter menos mão de obra, entendeu? E muitas das vezes vai ter menos mão de obra qualificada também. Então, para o pequeno empresário vai ser uma condição muito complicada, entendeu? E nesse momento que agora que está o calor da emoção, entendeu? Com o fim da escala 6x1 acaba entrando aquela discórdia também, as rixas políticas, entendeu? Ah, não sei o que, não sei o que. Eu recomendo que você analise tudo isso como uma pessoa séria. Veja quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos. Não fique olhando muito para o lado do seu amiguinho que vota em tal candidato, não fique olhando para o lado do seu outro amiguinho que vota em outro candidato X, entendeu? Simplesmente pare, analise e veja os pontos positivos e os pontos negativos. E caso você possa fazer alguma coisa, você simplesmente pode aproveitar isso para começar um negócio, agora que você vai ter mais tempo livre. Você pode aproveitar isso para aproveitar mais com a sua família, ou você pode estudar mais nos finais de semana para passar em um concurso e ter um trabalho melhor, entendeu? Todo mundo sempre quis que a rotina do CLT fosse que nem a do concursado, trabalhasse de segunda a sexta. Conseguiram. Agora conseguiram um feito histórico hoje. Eu considero isso um feito histórico na história do Brasil. É a diminuição da escala 6x1, cara, porque eu conheço muitas pessoas que trabalharam na escala 6x1 e é muito doentinha. As pessoas não têm tempo para quase nada. Então, tem o total apoio da minha parte, que eu não sou muito importante, eu não tenho uma determinada importância no mercado nem nada, e eu não falo para muitas pessoas ainda hoje, então a minha voz não é tão expressiva hoje, mas tem o meu total apoio à diminuição da escala, porque o aumento da produtividade, o maior tempo de lazer das pessoas, o incentivo do consumo, então tipo eu enxergo mais benefícios do que malefícios. Embora os malefícios existam, e aí eu não posso negar que eles existem. Então, cara, se esse vídeo te agregou em alguma coisa, eu vou pedir que você se inscreva aqui e deixe o like. Mas fala aqui o que você achou do que aconteceu e de todo o seu panorama e o que você enxerga nessa situação com o fim da escala 6x1 e a nova escala 5x2. Deixe seu comentário aqui, tá? Um forte abraço.